Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu sou a Priscila Rocha, eu sou confeiteira, trabalho nessa área há mais de 15 anos e hoje eu estou aqui para te trazer um pouco da minha experiência. Hoje vou trazer para vocês um tema que são os principais erros na produção das massas dos bolos, tá bom? Então, para quem está querendo trabalhar com bolos, para quem quer se tornar uma grande boleira, essa live é para você. Vou trazer várias dicas, né, de por que a nossa massa às vezes dá errado, né, na hora da preparação. Então, tem muita gente que quando está começando, não sabe. Erros que fazem uma boleira perder tempo e dinheiro dentro da cozinha. Entendeu? Então, é um erro assim que às vezes é até básico, muita gente comete, mas muita gente não sabe nem o porquê que está errando. Então, eu vou começar com essa dificuldade que é muito comum e muita gente tem essa dificuldade. Conheço pessoas que não sabia, sabe? Achava que era até um bicho de sete cabeças fazer um bolo. Não sabia nada, começou do zero mesmo, não acertava no início e hoje são boleiras, tá? São boleiras e boleiras assim que saibam trabalhar, fazem desde a massa até a decoração e conseguem trabalhar vendendo os bolos. Então, eu quero falar para vocês que mesmo quem nunca fez um bolo na vida ou fez e deu errado, deu ruim, você pode aprender sim a fazer um bolo. Então, se você deseja ser uma boleira, quer trabalhar com os bolos, mas não consegue bater a massa, porque a massa fica ruim, essa live é para você. Assiste até o final, que eu tenho muitas dicas para você entender o que pode estar acontecendo de errado no seu bolo na hora da sua produção, tá? Porque isso não é só uma receita errada. Às vezes sua receita tá certa, mas você que tá batendo a massa de uma forma errada, tá bom? Então, se você tem uma receita que está balanceada, que veio de uma fonte segura, que você sabe que a sua receita está certinha e está dando errado, é alguma coisa que você está fazendo de errado. Ou na hora da separação dos ingredientes, ou na hora de assar, tá? Porque o erro, às vezes, não está na sua receita, está no seu forno, que também pode fazer dar alguma coisa errada, tá bom? Então, o primeiro passo que a gente precisa entender é a gente acertar nas escolhas dos ingredientes. Vocês têm sempre que estar escolhendo ingredientes dentro do prazo de validade e de preferência de boa qualidade, tá? Para começar da farinha e do fermento, que são o que dá estrutura no nosso bolo, que é a farinha. E o fermento, que é o que faz o nosso bolo crescer, tá bom? Então, vamos começar. Se a tua receita pedir água morna, use água morna. Se a tua receita pedir leite morno, use leite morno. Então, cada receita é de um jeito. Uma receita não é igual à outra. Não é porque está diferente que ela está errada, não. Tem vários tipos de receita. Então, se você escolher uma receita que está pedindo leite, coloque leite. Se está pedindo água, coloque água. Não use produtos que tiverem gelados, tá bom? Principalmente os ovos. Porque na hora que você vai bater esses ovos, se eles estiverem gelados, eles não vão crescer como devem. E uma massa que ela pede de início para bater os ovos com açúcar, é porque essa é a estrutura do seu bolo. Normalmente uma massa de pão de ló é assim. Ela pede para bater esses ovos com açúcar, para ele dobrar de volume, e nisso você tem a estrutura do seu bolo ali. Então, você tem que tomar cuidado na hora de mexer a farinha nessa massa, porque nisso você pode errar também, tá? Então, siga a receita, sempre passo a passo, leia toda a sua receita, do começo ao fim, tá? Veja tudo que você vai precisar usar ali. Olhe no seu armário, veja se os teus produtos tá ali, tá com validade, se a tua farinha não pegou caruncho, porque às vezes a farinha tá dentro da validade, mas pode pegar caruncho, tá? Porque caruncho tem em qualquer lugar. Então, isso pode acontecer sim, tá? Depois que você viu tudo isso, aí sim você começa a fazer a tua receita, tá bom? Então, um dos primeiros passos, assim, que normalmente uma boleira ou uma iniciante
tem de dificuldade é na hora de bater o bolo e o bolo formar aquela barriga no forno. Então, pessoal, o que faz o nosso bolo formar a barriga? A tão temida barriga que muita gente, às vezes, não sabe nem o porquê que formou aquela barriga no bolo. Aí, o que acontece? Forma aquela barriga, o seu bolo fica desse lado baixinho, do outro lado também, e aquela barriga no meio. Aí, para você nivelar ele, você tem que arrancar uma quantidade muito grande de massa do seu bolo para nivelar ele, e aí ele fica pequeno. Então, para não correr o risco de formar essa barriga, primeiro, o seu forno ele não pode estar muito quente, tá? Fique atento com a temperatura do seu forno. Ele tem que ser pré-aquecido, sim. Todo forno, antes de pôr um bolo, ele tem que ser pré-aquecido pelo menos 10 minutos antes de você colocar esse bolo no forno. Por quê? Se você colocar o seu bolo no forno muito alto, você tem que deixar ele esquentar sim, mas não exageradamente. Mantenha ele mais ou menos 180 graus, tá? E deixe ele aquecendo uns 10 minutos. Não coloque ele muito antes, não, tá? Você começou a preparar a sua receita, já liga o seu forno. Porque senão você liga o forno, vai fazer outras coisas, e seu forno fica lá 20 minutos, meia hora. Primeiro, vai gastar gás à toa. Segundo, ele vai ficar muito quente para você colocar o seu bolo. E não é indicado você colocar o bolo no forno muito alto. Porque é isso que faz ele formar a barriga, tá? Porque ele vai começar a assar a lateral dele muito rápido, porque o forno vai estar quente. Ele começa a assar a lateral muito rápido. E para onde que ele vai ter para crescer? Pelo meio. Porque se aqui já formou aquela casca na lateral dele, o meio ainda vai estar cru. Então, ele usa todo o meio para ele acabar de crescer. Tá bom? Outro ponto também que pode acontecer com o seu bolo, no caso de acontecer assim, algum erro, é o bolo ficar muito seco. O que acontece quando o seu bolo fica seco? Primeiro, várias coisas que podem acontecer, tá? Mas a primeira coisa, normalmente, é porque o seu bolo assou muito. Ele assou mais do que deveria. Então, quando você deixa o seu bolo mais tempo do que ele precisa ficar no forno, o calor do forno, ele absorve toda a umidade da sua massa. Então, por isso que fica uma massa seca. Por exemplo, o seu bolo, ele assa em média de 30 a 40 minutos. E você deixou ele 50 minutos, esses 10 minutos a mais que ele ficou, de duas uma. Ou ele vai secar, ou ele vai queimar, tá? Às vezes o bolo, ele não queima. Se ele não tiver muito embaixo, às vezes ele não queima. Mas secar é fato. Ele vai secar se ele ficar a mais do que deveria dentro do forno. Então, no teu caso, se a tua massa está muito seca, você pode ter assado ela demais, pode ter faltado gordura na sua receita, tá? Porque a gordura também ajuda a dar umidade na massa. O que é a gordura? É a margarina ou o óleo, porque pode ser, tem receita que é com margarina, tem receita que é com óleo. O óleo ou a margarina, que é a gordura que entra na sua receita, é ela que vai dar umidade na sua massa. Por exemplo, um pão de ló que não vai gordura. Se você deixar ele passar do tempo de assar, ele vai virar tipo uma bolachinha. Pode ser até que já aconteceu com vocês. Se o pão de ló que não tem nenhum tipo de gordura na massa, se ele assar demais, ele forma tipo uma bolachinha, de tão durinho, de tão seco que fica. Tá? Então, para bolo já não serve. Assou demais, perdeu a receita, entendeu? Então, pode ser essas duas coisas. O forno, né? Que pode estar muito quente, então passou do tempo de assar e assou muito, ou faltou gordura na sua receita, tá? Outro ponto é a massa embatumada. O que é uma massa embatumada? É aquela massa que fica baixinha e pesada. Ela fica parecendo um pudim. Eu falo que fica um bolo pudim, né? Eu costumo brincar assim. Você pega o bolo, ele não parece um bolo, ele parece um pudim. Você corta ele, ele tá parecendo um pudim por dentro, porque a massa ficou totalmente pesada. Ela perdeu o ar, vamos dizer assim. O que acontece para ela ficar embatumada?
Você abriu o forno antes de 30 minutos, pode embatumar sua massa, porque cada vez que você abrir o forno, o seu forno perde 20% de calor. Então, o ar que a gente tem aqui fora, com o ar quente que está lá dentro, é totalmente diferente. Então, na hora que você abrir o forno para dar aquela espiadinha, o ar quente entrou, o ar quente saiu e o ar frio entrou. Então, é onde acontece do seu bolo poder abaixar. E se ele abaixar, ele vai ficar uma massa embatumada, tá? Então, não aconselho você abrir o forno por menos de 30 minutos. Menos de 30 minutos não é aconselhável. A não ser que o seu forno estiver desregulado e você já estiver sentindo cheiro de bolo dentro da sua casa, tá? Porque tem forno que, às vezes, por estar desregulado, com 20, 25 minutos, você já começa a sentir cheiro de bolo dentro de casa. Aí, nesse caso, você dá uma olhadinha. Mas abre pouco, porque mesmo pouco é entrar frio lá dentro. Se o seu bolo tiver cru no meio, ele pode abaixar e a massa ficar embatumada, tá? Outra coisa que também pode fazer o bolo embatumar é o excesso de açúcar na receita. Por exemplo, você vai fazer um bolo de chocolate e lá na sua receita pede para você colocar 200 gramas de açúcar. Só que aí na hora que você for pôr o teu chocolate em pó, você põe achocolatado. O que vai acontecer? O excesso de açúcar na sua massa vai dominar, porque o achocolatado tem muito açúcar e você está colocando o açúcar da receita. Então, nesse caso, não use achocolatado. Use chocolate em pó ou cacau 100%, tá? Chocolate pode ser 50%, pode ser o 33%, ou então até o 70%, tá? Porque quanto mais porcentagem de cacau, menos açúcar ele vai ter, tá? Mas o achocolatado eu não recomendo, porque ele tem muito açúcar, e se você colocar ele e manter a mesma quantidade do açúcar da sua receita, o seu bolo vai ficar embatumado, ou ele vai ficar muito doce. Às vezes não chega a embatumar, mas ele fica muito doce, e sem contar que o bolo de chocolate ele vai ficar bem clarinho, ele não vai ficar aquele bolo de chocolate bem pretinho, igual a gente gosta, tá bom? Então, outro ponto que acontece, né, da gente errar também, que eu também já errei muito, muito mesmo, principalmente com bolo redondo. Os bolos quadrados nem tanto, mas os bolos redondos acontece muito de afundar o meio dele. Já deve ter acontecido com muita gente de fazer um bolo e o bolo afundar o meio, né? O que pode acontecer? Ó, você abriu o forno antes da hora, isso vai fazer o seu bolo afundar no meio, principalmente se for um bolo redondo, tá? O excesso de massa dentro da forma também pode fazer o seu bolo ficar cru por dentro. Ele assa na lateral, mas o meio ele não assa. Aí na hora que você abre, lá passou 40 minutos, eu abri o meu forno e meu bolo murchou. Por quê? A sua massa está sendo muito para aquele tamanho de forma. Então, nesse caso, eu te aconselho a dividir a sua massa em duas formas. Ele vai ficar mais baixinho? Ele vai. Só que ele vai assar por igual e depois você junta as duas formas e faz um bolo. Porque a sua massa vai ficar perfeita, não vai ter o perigo de afundar o meio e ficar cru. Porque se você deixar esse bolo no forno, a lateral vai assar demais e a lateral vai ficar seca. Se você tirar, o meio vai estar inteirinho cru, ou seja, a sua massa vai para o lixo, tá? Então, nesse caso, se você estiver fazendo uma quantidade de uma receita que é pequena para sua massa, não coloque toda a massa dentro daquela forma, divide em duas formas, tá bom? Nem que a tua forma tiver uma diferencinha de tamanho, não tem problema. Na hora que você for montar, você tira aquele excesso, tá? Para não ir muita massa dentro da sua forma. Outra coisa também que pode acontecer, você colocar muito líquido nessa massa. O que acontece se você colocar muito líquido? O líquido que eu falo é os ovos. A sua receita pede 5 ovos médios. Aí você vai e compra aqueles ovos jumbo. O jumbo, ele é muito grande para bolo. O que vai acontecer? Ele vem muita clara. A clara vai ser uma quantidade líquida muito grande para sua farinha. Então, essa quantidade de líquido a mais dentro da sua receita vai desestruturar o seu bolo, porque a quantidade de farinha que você tem não é para ovos tão grande, é para ovos médios.
que normalmente pesa mais ou menos 50 gramas cada ovo, tá bom? Então, o excesso de água ou de leite também faz o seu bolo afundar, tá bom? Porque fica muito líquido e pouca farinha, e o que dá estrutura no nosso bolo, o que que é? É a farinha. Então, não pode ter muito líquido, a receita tem que ser muito bem balanceada e vocês têm que seguir essa receita passo a passo, tá bom? Não coloque, se tá pedindo 200, não põe 250, põe 200. Claro, depois você vai melhorando e fazendo do jeito que você achar melhor, mas cuidado para não exagerar na quantidade de líquido e os ovos também. Às vezes os ovos vêm muito pequenininho, né? Aí se você vê que o ovo é muito pequenininho, você pode pôr um ovo a mais, mas nunca use ovos muito grandes, sempre os médios. Então, outra coisa que acontece na nossa massa, que eu também, nossa, passei muito por isso, de vez em quando ainda acontece, né? É aquela camada grossa que forma em cima do nosso bolo na hora que ele termina de assar. É uma camada grossa em cima que parece açúcar, que é açúcar também, né? Porque o açúcar da nossa massa, ele sobe tudo para a superfície. Mas aquela camada grossa que forma em cima é o excesso de açúcar, né? Que é o primeiro fator, né? O excesso de açúcar da massa também, além de deixar a massa muito doce, ela sobe e pode ressecar, tá? Outra coisa que pode acontecer, tem gente que faz isso, nossa, gente, nunca faça isso. Desligar o forno e largar o bolo lá dentro do forno. Isso é um erro gravíssimo que muita gente comete, tá? O seu bolo assou, desligou o forno, tira ele de lá e deixa ele esfriar, tá? Porque se você deixar esse bolo dentro do forno, achando que vai ser bom para ele, não é bom para ele. É onde ele vai ressecar e o seu bolo vai ficar duro. Porque aquele ar quente que tem lá dentro do forno, mesmo com ele desligado, até ele perder o calor, ele ainda está quente lá dentro. Então, aquele calorzinho que está lá, ele faz o seu bolo passar do ponto. Então, é onde ele fica ressecado, né, na parte de cima. Então, assou, desligou o forno, tira o bolo de lá, deixa ele esfriar fora do forno, tá? Outra coisa também que pode deixar o teu bolo ressecado. Existe muita coisa, sabe? Eu tô falando algumas aqui. Mas o que deixa também é você assar o seu bolo no forno muito baixo. O forno muito alto é ruim, mas o forno muito baixo também é ruim, tá? Então, você tem que conhecer o seu forno, porque cada forno é de um jeito. Conheça o seu forno e assim você vai adaptar a temperatura ideal para você assar o teu bolo. Normalmente, 180 graus, tá? Faça o teste primeiro com 180 graus, deixa ele de 30 a 35 minutos, e aí você vai lapidando esse tempo, vai melhorando ele. O meu assim menos, o meu assim mais. Então, você vai olhando. Mas ele nunca pode assar, o bolo, ele não pode ser assado num forno muito baixo. Se ele assar no forno muito baixo, ele vai ficar muito tempo lá dentro do forno, então ele também resseca, tá? O produto perde a qualidade dentro do forno. Mais um item que acontece com o nosso bolo, principalmente quem não sabe fazer ainda, né? Muita gente erra muito no início. Tem gente que acerta logo de cara, mas tem gente que não. A massa fica melada depois de pronto. O que acontece? Por que a minha massa mela, Pri? Tem várias formas por que a tua massa mela. Uma delas é você guardar ela, né, embalar ela ainda morna. Aí, na hora que você vai pegar o seu bolo, como você guardou ele num saquinho morno, ele pode suar o saquinho. Se ele suar, ele vai formar uma água ali dentro daquele saquinho. Aí, amanhã, na hora que você for pegar o teu bolo, o bolo vai estar molhado em cima, melado, né? Mas por que ele melou? Porque ele teve aquele contato do suor do bolo com a massa. Então, é onde ele fica meio melado, tá? Ele fica melado, mas é por causa que ele suou lá dentro do saquinho. Então, não guarde a sua massa ainda morna, tá? Às vezes, você coloca a mão em cima do bolo, parece que o bolo tá frio. Mas você tem que tirar ele da forma, porque às vezes por baixo ele tá morno.
tira ele da forma e deixa ele esfriar fora da forma, de preferência em cima de um papel toalha, ou grade, se você tiver, tá? Se você não tiver grade, pode ser um papel toalha. Você deixa ele descansando, esfriar bem, depois aí de 1h30, 2 horas, aí sim você pode embalar ele no saquinho, completamente frio, tá bom? Então, isso vai ajudar bastante a não dar essa umidade por causa do bolo estar quente. Outra coisa também, você fez tudo certinho, você embalou seu bolo bem frio, só que pela janela, o lugar que ele está em cima da sua mesa, pega sol. Isso já aconteceu comigo, por isso que eu lembrei até de falar para vocês. Eu coloquei o meu bolo em cima da mesa, coberto com plástico, né? Enfiei ele dentro do saquinho plástico. Só que, para minha surpresa, na parte da manhã, ali naquela parte da mesa, pega sol. Gente, não deixa bolo nenhum no sol. Nada, nenhum tipo de bolo no sol. Porque vai acontecer a mesma coisa que se você tivesse guardado seu bolo morno dentro do saquinho. Ele vai suar, porque o sol vai esquentar, ele vai suar lá dentro do saquinho, vai formar uma umidade lá dentro e vai melar o seu bolo também. Sem contar que ele perde a validade. Normalmente, uma massa de bolo, ela dura 5 dias em temperatura ambiente. Se você guardar ela na geladeira, ela dura até 7 dias, tá? Mas eu não recomendo tudo isso, não. Faça bolo bem fresquinho para os seus clientes, tá? No máximo, um dia antes. Se for uma remessa muito grande de bolo, no máximo 2 dias antes, tá? Mas você pode guardar o seu bolo na geladeira bem embaladinho, longe de produtos que exalam cheiro, por até 7 dias. Fora da geladeira, no máximo 5 dias, tá? E ainda se ele não ficar no sol, porque se ele ficar no sol, essa validade já diminui para 2 dias, porque ele pegou umidade. Dessa umidade, ele pega fungos, ele pega bactéria, então o seu bolo embolora em 3 dias, no máximo, esse bolo vai estar embolorando, porque ele não pode ter esse tipo de umidade dentro do saquinho que ele tiver armazenado. O que faz a umidade é a luz solar, né? Que não pode pegar sol em cima dessa massa. E também se guardar ele quente, tá bom? Guardar ele quente dentro do saquinho. Então, é um jeito de você fazer render mais o teu trabalho e cuidar melhor da sua massa. É assim, você assa a massa, espera ela esfriar uns 15 minutos, 20 minutos. Tira ela da forma, põe em cima de um papel toalha, espera ela esfriar entre 1h30 e 2 horas, embala bem embaladinho, ou você vai deixar em cima da sua bancada para você usar ainda logo, ou você põe dentro da geladeira. Não é necessário congelar, tá? Mas se você quiser congelar, pode congelar, mas eu não aconselho. Eu sempre uso massa fresca nos meus bolos, tá? Eu não gosto de congelar massa. E é outra coisa, o que pode estar acontecendo na sua receita, né? A massa fica pesada. Vocês já viram quando faz algum bolo assim, que a massa fica extremamente pesada? Que você pega na forma e já sente que ela tá pesada? Então, é a massa solada. Né, muita gente não sabe a diferença, mas a massa solada é a massa que é pesada. Por que que acontece isso? A gente, às vezes, bate muito a farinha. Se você está fazendo uma receita que pede para você misturar delicadamente a farinha com o fouet, fora da batedeira, é exatamente para isso, para você não desenvolver o glúten da farinha. A massa da gente, para ela não ficar pesada, a farinha ela tem que ser misturada delicadamente, tá? Por quê? Porque a farinha, no bolo, ela não pode desenvolver o glúten, o contrário de um pão, que ela precisa desenvolver esse glúten. O glúten é o que faz elasticidade na massa, tá? Então, na massa do pão, a gente tem que ir lá ficar sovando, para essa massa ficar elástica, porque é o glúten que faz isso. É ele que causa essa elasticidade na massa. Mas no bolo não pode desenvolver o glúten, porque senão a sua massa vai ficar extremamente pesada, vai direto para o lixo, não fica bom, tá? Então, para ela não ficar pesada, não solar, né? Você tem que mexer a farinha delicadamente,
qualquer receita que pedir para você misturar delicadamente a farinha, é misturar delicadamente mesmo. Com o fouet de preferência, bem devagarzinho. Não é para bater a massa. Porque se você estiver batendo a massa, mesmo que for com a mão, você está batendo ela. É muito fácil de você conseguir desenvolver o glúten da sua farinha. É onde a sua massa vai ficar puxenta, porque a massa do bolo, ela fica meio puxenta, parece uma cola, e aí ela não cresce dentro do forno. Ela vai ficar baixinha e não fica boa, tá? Não dá para usar, não. Tá bom? Então, a maioria das vezes que a massa da gente fica pesada é por conta de bater a farinha, tá? Tem gente que bate até na batedeira. Não é errado, desde que a sua batedeira ela tenha aquela função de funcionar mais devagar. Porque se for uma batedeira muito rápida, que nem a minha que eu tenho, eu acho ela muito rápida. Eu não aconselho a bater a farinha na batedeira. Eu prefiro mexer com fouet ou com uma colher. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só sair devagarzinho, colocando a farinha aos poucos, o líquido, e mexendo devagar para não perder aquele ar da massa, tá? Porque se você perder o ar da massa, ela vai abaixar e depois ela não fica como deveria, o bolo perde a qualidade, não vai ficar tão fofinho, né? E o importante também é sempre peneirar a farinha. Você peneirando a farinha, na hora que você for agregar na sua massa, né, nos seus ovos ali, nas outras coisas, ela vai misturar com um pouco mais de facilidade e isso também dá leveza na sua massa. Tem gente que fala, eu não vou peneirar porque minha farinha é nova. Peneiro não sai nada na minha peneira. Mas o peneirar a farinha não é porque vai sair alguma coisa na peneira, não é porque você vai ver se tem alguma coisa no meio da farinha. Não, o peneirar a farinha é para deixar a sua massa mais levinha, mais fofinha. Porque você peneirando, você está jogando o ar ali no meio da sua farinha, entendeu? Por isso que o importante é você sempre peneirar a farinha antes de usar, porque peneirando você está agregando ar ali dentro. Então, na hora que você jogar aquela farinha nos seus ovos e misturar delicadamente, ele vai ter ar ali. É o ar, né? As bolhas de ar que o fermento provoca que faz o seu bolo crescer no forno. Se você matar as bolhas de ar, seu bolo não vai crescer. Ele vai embatumar, ele vai abaixar, entendeu? Então, assim, erros muito simples, né, que as pessoas cometem. E às vezes não sabe nem por que está cometendo o erro, mas é um pouquinho a mais que bate na farinha, que bate a farinha e você perde esse ar, o seu bolo já não cresce mais. O importante é você não perder esse ar, né, que você incorporou ali, principalmente na hora que você bate os ovos ali. Muitas receitas é assim, você põe os ovos com açúcar para bater, ele vai crescer, ou seja, você criou ar ali, é a estrutura. É sempre assim, vocês cuidem para não perder esse ar da massa, tá? Para sua massa ficar sempre fofinha e crescer bastante dentro do seu forno, tá? E aí, muita gente também me pergunta, por que eu tiro o bolo do forno e ele abaixa inteiro, né? Tem bolo que é normal acontecer isso. Por exemplo, se você está fazendo um bolo de milho, um bolo de fubá, principalmente aquele bolo de fubá com creminho, é normal acontecer isso. O bolo, ele vai para o forno para assar, ele fica bonito, né? Porque é um bolo muito cremoso. Bolos que são muito cremosos, eles acontece isso mesmo. Ele vai para o forno, ele não é de crescer muito, né? Por isso que você não pode pôr numa forma muito grande, porque ele não cresce muito. Mas aí, na hora que você tira ele do forno, ele dá aquela abaixadinha, porque é um bolo cremoso. Aí, a hora que ele esfria, ele fica com aquele creminho em cima, né? O bolo de milho faz isso, o bolo de fubá cremoso faz isso também. Então, para esse tipo de bolo, é normal o seu bolo, quando sair do forno, ele dá aquela baixadinha assim, tá? Agora, se o teu bolo é um bolo comum e deu essa baixadinha, é porque foi alguma coisa errada no meio da sua receita, tá? Ou você abriu o forno antes da hora, tem várias coisas assim que pode estar acontecendo, tá bom? Outra coisa também que a gente sempre acontece, né? Pessoas assim me falam, por que meu bolo rachou? O que acontece quando o seu bolo racha? Olha, o principal fator, tem vários fatores que pode acontecer isso, né? Pode ser o erro na sua receita, tudo. Mas o principal é também o forno muito quente,
tá? Você colocar o bolo no forno muito quente, ele vai rachar. E tem alguns bolos que a gente faz ele rachar proposital, entendeu? Por exemplo, o bolo inglês, para ele fazer aquele racho no meio, né? O bolo inglês, ele é assim, ó, ele é quadradinho. E muitos fazem aquele racho no meio. Aquele racho é proposital, a gente que faz aquele racho, entendeu? É só molhar a faca no óleo e passar aqui no meio e levar para o forno, que ele faz aquele racho. Ou então pegar um bico bem fininho, colocar manteiga e passar um fio de manteiga assim e levar para o forno. Ele vai também fazer aquela rachadura no meio do bolo, tá? Agora, se for uma rachadura indesejada que você não fez de propósito, tome cuidado com o grau que você está pondo no seu bolo, que ele pode rachar também por causa do forno estar muito quente, tá bom? Outra coisa, enquanto seu bolo estiver assando, procure não ficar mudando a temperatura dele. Ah, eu acho que está muito alto, eu vou baixar um pouquinho. Isso daí, você mata o teu bolo, porque oscila a temperatura lá dentro, tá? Procurem não mudar a temperatura do forno. Às vezes você acha que o teu forno está muito alto, vai lá e abaixa um pouquinho. Isso daí acaba matando o seu bolo, porque se ele tá numa temperatura lá dentro, seu bolo tá lá crescendo, bonitinho. Aí você vai e tira um pouquinho do calor, abaixando o fogo dele, é onde ele vai faltar aquele calor e o teu bolo faz assim, ó. Ele afunda dentro do forno, sem você precisar abrir o forno. Porque a mudança de temperatura lá dentro fez o seu bolo abaixar, tá? Então, quando você estiver fazendo bolo, procure não abaixar o fogo dele, pelo menos assim nos 30 minutos, os primeiros 30 minutos. Se no finalzinho, depois do seu bolo praticamente pronto, você quiser baixar um pouquinho, só para ele não queimar em cima, desde que ele já esteja assado, aí pode abaixar um pouquinho, mas tome cuidado na hora de abaixar o fogo do seu forno. Porque isso daí, se o teu bolo tiver cru no meio, ele vai afundar, porque ele vai perder aquele calor que está lá dentro, tá bom? Então, conheça bem o seu forno também, programa ele. Cada forno tem um grau diferente. O meu aqui de casa, o mínimo dele é 140, mas tem gente que tem forno que o mínimo é 180, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, porque cada forno é de um jeito. Então, pessoal, eu vou terminando a live por aqui, tá? Então, fiquem todos com Deus, um beijo, até mais.